Olha, convenções de vendas mudaram a minha vida. Boas reuniões com bons profissionais mudaram a minha vida. Por que será que as pessoas odeiam tanto reunião, hein? E será que reunião precisa ser sinônimo de chatice e perda de tempo? Vai começar mais um Café com Dino. Você está ouvindo Café com Dino. E aí, já tá com o seu café aí? Eu já tô aqui, ó, com o meu pronto para nossa pausa. Então, ó, respira, porque vai começar mais um episódio do podcast Café com Dino. A hora de você dar aquela paradinha, respirar, tomar um café comigo. Então, bora. Tem uma história interessante sobre convenção de venda, porque foi justamente numa convenção de vendas que eu entrei em contato com os primeiros palestrantes e grandes professores que eu vim a conhecer. Eu lembro que um dos primeiros palestrantes que me tocaram, me chamaram muita atenção, é o Eugênio Mussac. O Eugênio Mussac, ele é autor e coautor de 12 livros e ele também escreveu o prefácio do meu livro A Loja que Vende. Nós temos uma força muito grande que só é utilizada, só é demonstrada quando ela é necessária. E quando que a nossa força é necessária? Em momentos de dificuldade, momentos de problemas, momentos de crise, como este que estamos, atravessando no Brasil. A crise tem essa virtude. A crise é desconfortável, por isso a gente vai fazer alguma coisa diferente, vai se mexer para voltar ao conforto, isso é do ser humano. Então a crise é transformadora. Eu, quando me lembro das crises que eu tive na minha vida, e todos tivemos, crises pessoais, crise financeira, crise emocional, afetiva, crise profissional, crise existencial. Eu me lembro que quando eu estava no meio da crise, eu estava revoltado, amaldiçoando todos os deuses por estar naquela situação. Passada a crise, passado mais algum tempo, hoje eu olho para as crises que tive na vida e confesso que eu tenho por elas um sentimento de gratidão. Eu sempre fiquei melhor por causa da crise. Quando eu vi o Eugênio Mussac falando sobre liderança, quando eu vi ele palestrando, eu falei, nossa, cara, olha que habilidade, olha que capacidade de expor uma ideia, né? Olha que incrível quando a pessoa tem uma boa comunicação, quando ela usa as palavras certas, o tom certo. Eu falei, uau, esse cara é incrível. E essa sensação, ela se repetiu em vários e vários palestrantes que passaram por aquela convenção de vendas. Era a minha primeira convenção de vendas. Lá estavam reunidos 400 pessoas. Eram cerca de 250 gerentes de lojas e mais os gerentes administrativos, alguns subgerentes, diretoria e alguns convidados. Imagina você, 450 pessoas numa convenção de vendas, a energia era incrível. As pessoas naturalmente saíam transformadas dessa experiência, sabe? Não dá para a pessoa ir numa convenção de vendas e sair igual ela havia entrado. Claro que hoje, por todas as situações que a gente está passando, essas grandes convenções, esses grandes encontros não estão sendo possíveis ser realizados, mas isso não impede que você faça uma convenção online ou faça excelentes reuniões que sejam produtivas. Por que eu estou falando de reunião? Por que eu estou pensando nisso hoje? Porque um dos grandes desafios dos donos e das donas de loja que chegam até as minhas mentorias, que chegam até as minhas redes sociais, é formar um time com a sua cultura empresarial. Eu recebo diariamente donos e donas de loja que, à sua maneira, construíram empresas únicas, especiais, singulares, que aquele jeito de atender sempre fez muito sucesso. Mas eles sofrem porque muitas vezes não conseguem transmitir esse jeito. Eles não conseguem passar esse jeito. Eles não conseguem criar o que a gente chama de cultura empresarial. O que é a cultura empresarial? É o nosso jeito de fazer as coisas. Ele é o único de cada empresa que está conectado com o fundador, está conectado com quem começou a empresa. A cultura empresarial é aquele conjunto de códigos, normas, valores que uma empresa tem e como ela quer funcionar. Porque cada pessoa tem a sua própria cultura, da sua formação, da sua família, de onde veio, certo? E aí a pessoa passa por várias empresas e em cada empresa ela absorve um pouquinho daquela cultura. Então o funcionário chega para você, na sua loja, na sua rede de lojas, com a cultura de outras empresas, a forma de abordar de outras empresas, a forma de resolver problemas de outras empresas, a forma de lidar com metas, cobranças de outras empresas. Quando ele chega na sua empresa, é necessário que ele passe por um processo de aculturação
né? Eu costumo chamar isso de evangelização. Por quê? Porque é evangelizar. O que é o evangelho? É a boa nova, né? Quer dizer, a boa notícia aqui, o nosso jeito de fazer as coisas, a maneira como a gente vai fazer as pessoas felizes, a maneira como a gente vai fazer consumidores satisfeitos é essa. Mas isso não se faz com uma reunião, isso não se faz com uma apresentação, isso não se faz com uma explicação. Como o próprio nome evangelho já diz, é preciso ter uma boa nova repetida e insistida. Toda cultura empresarial, ela é reflexo de uma repetição constante, tanto na prática como no discurso. Por isso as reuniões são tão fundamentais para o teu recorde de vendas, por isso que as reuniões são tão fundamentais para o crescimento e expansão da sua rede, porque é nas reuniões onde acontece a evangelização. É nas reuniões onde você vai transmitir o seu jeito de fazer negócios, de tratar clientes e a maneira como você quer que a sua empresa aconteça. É nas reuniões que as pessoas são cobradas, mas também são estimuladas e reconhecidas. Por isso que as reuniões são tão importantes, porque é ali, naquele espaço, com respeito, com carinho, né? Com muita dignidade, é que a gente vai cobrar as pessoas. Cobrar pelos resultados que elas disseram que elas iriam entregar, cobrar pelas atividades que elas se comprometeram a fazer quando elas entraram, cobrar por melhorias, indicadores que elas disseram que tinham competência para trabalhar. E ali também, nesse espaço, a gente vai reconhecer quem está fazendo bem feito. Nesse espaço de reunião, a gente vai reconhecer quem está sendo proativo ou trazendo soluções. E a gente vai dar palco, a gente vai dar luz, a gente vai dar holofote para os melhores. Porque quando você utiliza uma reunião exclusivamente para tratar de problemas, de questões negativas, você automaticamente associa a reunião a problema. Uma vez eu atendi uma rede de lojas e aí eu perguntei, né, ao CEO, ao presidente, assim, como é que vocês fazem as reuniões com o time? Ele falou, olha, as reuniões da loja acontecem assim assado e na administração a gente faz uma reunião toda segunda-feira para falar dos problemas que estão acontecendo. Eu falei, nossa, sério? Eu tô passada, chocada. Não, veja bem, você tá me falando que toda segunda-feira na tua empresa começa com uma reunião de problemas. Uma reunião de problemas. Eu fiquei imaginando o quanto era pesado trabalhar naquela empresa, né? Porque você já chega na segunda-feira, vamos falar dos problemas então. Eu falei para ele, e se a gente fizesse o contrário? E se a reunião de segunda-feira fosse exclusivamente uma reunião de soluções e avanços? E que a gente deixasse a reunião de problemas para quinta ou até sexta-feira? Que na segunda-feira a gente falasse sobre o que funcionou na semana anterior. Que na segunda-feira a gente comentasse ou destacasse 3 iniciativas da empresa que deram muito certo e que trouxeram soluções ou de aumento de vendas, ou diminuição de custos, ou economias, enfim, satisfação dos clientes. Por que não começar a semana olhando a parte boa da empresa? Olhando as coisas que estão funcionando, que estão acontecendo, viciar o nosso olhar na solução, viciar o nosso olhar na parte boa da empresa. Porque todos nós somos especialistas em achar problema na empresa. Agora, identificar o que é bom, o que é bacana, nem todo mundo consegue. Então, as reuniões elas podem ter o temperamento que você quiser, elas podem ser mais construtivas, elas podem ser mais leves, elas podem ser mais objetivas. Quando eu falo de reuniões, eu quero te dizer que existem alguns tipos de reuniões. Por exemplo, eu comentei no começo aqui do podcast sobre as reuniões ligadas às convenções. Então, uma convenção é uma reunião um pouco mais longa, uma reunião mais profunda, uma reunião mais densa, em que as pessoas são imersas em uma experiência e lá tem desafios, tem premiação, tem palestras, tem treinamentos, tem integração entre as pessoas. Então, a convenção é um tipo de reunião e deve acontecer idealmente 1 a 2 vezes por ano. Você faz convenções aí na sua loja? Outro tipo de reunião super importante são as reuniões trimestrais. Esse é um tipo de reunião que é muito mais para sócios, para gestores, diretores, os decisores da empresa. As reuniões trimestrais servem para revisar o planejamento do ano e identificar se a gente está se aproximando, está se distanciando do planejamento. E aí você consegue fazer ajustes no planejamento. Então, é como se a cada mais ou menos 90 dias aí você fizesse uma revisão e ajustasse. O que faz muito sentido no cenário que a gente está vivendo de incertezas e mudanças. Fazer a revisão trimestral do planejamento é mandatório, é fundamental, porque aquilo que a gente planejou para 12 meses vai sofrer alterações, isso é muito comum e a gente precisa trimestralmente fazer esses ajustes.
Tá tomando seu café aí, né? Que eu tô tomando o meu aqui. Ó, outro tipo de reunião é a reunião mensal. A reunião mensal deve acontecer necessariamente no primeiro dia do mês. Mas nunca pule, nunca pule. Não importa qual dia que é, não importa onde você estiver, você pode fazer online, pode fazer presencial. Mas ó, faz a reunião dia primeiro porque essa é super importante para começar o mês. Faz um cafezão da manhã para suas lojas ou para sua loja, apresenta os números do mês anterior, faz o fechamento, faz os aprendizados e avanços do mês anterior, o que aconteceu de bom, o que precisa ser melhorado, apresenta as metas do mês que está começando, apresenta as campanhas de marketing do mês que está começando, mostra como a empresa vai trazer clientes novos e antigos para que os seus funcionários consigam fazer um mês de vendas espetacular, um recorde de vendas. Então, quando você mostra as campanhas, quando você vende para os funcionários as campanhas de marketing, você está impulsionando na mente deles uma positividade, uma confiança que vai ser um mês bom. Porque aí você mostra como a gente vai trazer cliente, como a gente vai se destacar no mercado, como a gente vai superar concorrentes e como que a gente vai trazer mais e mais clientes para dentro da loja ou para os nossos canais digitais. Nessa reunião também você pode lançar algum tipo de desafio ou campanha de incentivo. Para quê? Para já começar o mês animado, já começar o mês a 1000. Porque os primeiros dias são determinantes para o sucesso do mês. Se o time começa os primeiros dias aí meio broxado, meio cansado, meio sem confiança, ele vai perder ali 4, 5, 6, 7 dias de venda para começar a acelerar lá depois do 5º dia útil, sabe? O que não é legal. Você pode vender bem do dia 1º ao dia 5, dia 1º ao dia 7, com uma campanha de incentivo. Além das reuniões mensais, existem as reuniões semanais, que devem acontecer também toda segunda-feira. Por quê? Porque o time às vezes chega mais cansado do final de semana, mais distraído, né? Tem gente que volta na segunda-feira assim meio sonolento, e aí precisa ter aquela reunião de energização. Aquela reunião que é determinante para o sucesso da semana, porque você energiza as pessoas, você relembra a campanha de incentivo, você reforça as promoções da semana, você fala como é que cada um está na meta e quanto falta para cada um atingir a sua super meta, ou enfim, fazer aquele salário dos sonhos. E na segunda-feira você bota fogo no time para quê? Para ter uma ótima semana de vendas. Então é super importante que a segunda-feira seja marcada com essa energização, com essa motivação. Outro tipo de reunião são as reuniões diárias de produto. Há muitas lojas que eu mentoro que fazem o famoso método da Cumbuca. Eu até já comentei aqui. Se você não viu, eu vou te resumir rapidinho aqui. A Cumbuca basicamente consiste em um método bem antigo, mas que funciona, que na sexta-feira você ou o gestor da loja anuncia 10 ou 12 produtos que farão parte da Cumbuca da semana que vem. E todo mundo da loja tem que estudar os produtos da Cumbuca, porque todo mundo tem que estar preparado para explicar os produtos da Cumbuca. E aí, todo dia, um vendedor ou dois puxa lá um papelzinho com o nome de um produto e explica, ele vende esse produto para os colegas. Dessa forma, todo mundo estuda todos os produtos da semana e todo mundo também recebe as explicações. Imagina o efeito cumulativo no domínio de produtos que os vendedores têm depois de 6 meses fazendo Cumbuca todo dia. E nessa reunião diária também pode ser feitos ajustes pontuais. Veja, essa última reunião que eu te falei, ela pode levar 5 minutos, pode ser em pé, antes de abrir a loja. Não vai tomar um tempo de uma reunião como uma reunião mensal, que é um pouquinho mais longa. Aliás, boas reuniões que de fato te ajudam a evangelizar o time, a trazer as pessoas para a tua cultura empresarial, a serem extremamente produtivas, ela tem algumas características que eu vou te contar agora. Primeiro, as reuniões têm um objetivo claro. Cada reunião tem que ter um objetivo claro. Você como líder, você como dono ou dona de loja, não pode começar uma reunião sem ter clareza do que você quer que aconteça após a reunião. Então, para te ajudar a pensar nisso, tem uma frase, uma pergunta interessante que é assim, ó: quando esta reunião terminar, o que você quer que tenha acontecido? Qual mudança você quer? Qual o efeito? Imagina que a reunião é uma pílula, é um remédio, e você vai tomar esse remédio. Os seus funcionários vão tomar esse remédio. Qual o efeito que você quer que essa pílula, ou seja, essa reunião, cause nos seus colaboradores aí da loja? Então, a primeira coisa é ter um objetivo claro. A segunda é ter uma pauta. Então, você rabisca ali, ó, no teu celular mesmo, na tua agenda, os 3 ou 4 tópicos que vão ser comentados. Para quê? Para que você não deixe de trabalhar e também não desvie do assunto. Porque eu não sei se você já percebeu, mas sempre nas reuniões tem alguém que traz uma pauta nova ou traz um assunto que não cabe àquela reunião. Então,
educadamente, de uma forma muito gentil, de uma forma muito carinhosa, você vai dizer, olha, esse é um assunto que cabe a uma próxima reunião e eu vou tratar, ou eu vou tratar disso em particular com você. Tá? Mas não deixe que a pauta da reunião seja destruída pelas pessoas, até porque, olha que efeito interessante, quando você toca em algum trauma, quando você toca em algum recalque das pessoas, ou quando você toca em situações incômodas, como resultados negativos, as pessoas tendem a jogar óleo na pista durante a reunião. Sabe jogar óleo na pista? Jogar assuntos escorregadios, agressivos, para quê? Para desviar a atenção. Não deixe ninguém desviar a atenção do assunto principal. Quando você começa a cobrar uma pessoa ou expõe uma pessoa, mas também fulano não faz. Vamos lá, eu estou falando deste item que tem a ver com uma meta que você ficou de se comprometer. Esquece o fulano, ele tem as outras coisas dele para entregar. Então não deixe as pessoas jogarem óleo na pista, não deixe as pessoas desviarem você da pauta que você determinou. Outra característica é horário, pontualidade. Pontualidade. Eu aprendi o seguinte, se a reunião está marcada para as 8 e tem pessoas que não chegaram às 8, o problema é delas. A reunião começa às 8, em respeito a quem chegou às 8. Gente, mil desculpas, o pneu furou, até avisei a Silvia, desculpa atraso mesmo. Porque quando você começa atrasado uma reunião, esperando o fulano, o ciclano chegar, você está privilegiando, você está homenageando quem chegou atrasado. E você não está homenageando quem chegou na hora. Então quem chegou atrasado que se vire, depois pergunte o que aconteceu, que vá buscar informação e que passe vergonha. Tem que passar vergonha. A pessoa que chega atrasada numa reunião tem que passar vergonha. Por que isso? Porque ela tem que sentir que ali é um espaço de disciplina, ali é um espaço de respeito aos outros e que o atraso dela é um desrespeito à empresa e aos colegas que chegaram na hora. E isso precisa causar uma certa sensação incômoda para que a pessoa nas próximas vezes chegue na hora. Agora, observa pessoas que chegam atrasadas com muita frequência. Observe pessoas que sempre estão atrasadas nas reuniões. O que elas querem te dizer com isso? Qual o recado que elas estão dando para você e para sua empresa? Porque o comportamento das pessoas nas reuniões fala muito sobre como elas enxergam a sua empresa, como elas enxergam a tua liderança, como elas respeitam ou não respeitam a sua empresa. Então a atitude em relação à reunião fala muito sobre a pessoa. E tem mais, né? Na reunião você percebe se as pessoas se prepararam para a reunião. Por exemplo, quem chega na hora se preparou. Quem está acordado, está bem, veio alimentado, veio pronto, se preparou para a reunião. Agora, quem chega atrasado, ainda não estava pronto, sonolento, que recado está te dando? Não se preparou para a reunião, não se preparou para trabalhar, porque a reunião é o trabalho. A reunião faz parte do trabalho. Outra característica é a objetividade de quem conduz, é a objetividade de quem comanda a reunião. Então você está no comando da reunião. É preciso ser objetivo, enxuto, falar o necessário só. Não permitir que as pessoas também discorram enormemente de forma cansativa. Não, traz a questão para a objetividade, porque uma reunião se torna chata e improdutiva quando ela deixa de ser objetiva e quando ela foge à pauta. Então, quando você faz uma pauta, você anuncia essa pauta. A reunião de segunda-feira vai ter como pauta XYZ. Nós vamos começar pontualmente às 8 horas, terminar às 8h15. Tá? Ou seja, as pessoas se preparam, elas sabem da pauta e elas não podem fugir dessa pauta. Elas não podem trazer outros assuntos. Elas falam com você sobre outros assuntos em paralelo ou depois em privado, entende? E aí você mantém a objetividade, você mantém a produtividade. E aí a reunião fica uma reunião incrível, que cumpre com aquilo que se propôs, que traz resultados para a empresa, que ajuda a passar cultura, que ajuda a energizar e a motivar as pessoas e, claro, não fica aquela reunião chata como é a maioria das reuniões. E quem tinha que avisar dessa reunião? Responsável pela reunião, toda reunião tem um responsável pela reunião. E quem era o responsável da reunião sobre a reunião? Só que eu faltei, ninguém avisou de reunião nenhuma e não teve reunião. Bom, vamos marcar uma reunião para falar dessa reunião então? Vamos. Uma outra característica de reuniões muito produtivas é um fechamento. É aquele momento em que o líder da reunião fala assim, bom, então pessoal, a gente viu hoje XYZ e os próximos passos são esses. Ou seja, as pessoas precisam sair da reunião com uma noção muito clara do que foi transmitido, tirando suas dúvidas rapidamente, caso ainda haja dúvidas, e aí, ao final da reunião, quem conduz a reunião, o líder deve dizer, os próximos passos são esses. Então as pessoas precisam sair da reunião sabendo o que elas têm que fazer com aquela informação. Ah, Dino, mas é óbvio? Óbvio pra você, cara pálida. O óbvio não existe. O óbvio não existe. Alguma coisa só é óbvia depois que alguém explicou. Então não confie no óbvio. Diga ao final da reunião o que você espera que aconteça a partir daí. Tem uma pergunta interessante que eu aprendi no treinamento há muito tempo e que era muito útil.
Ao final de uma reunião você pode dizer o seguinte: todos entenderam? Aí possivelmente todos vão falar sim. Por quê? Porque ninguém quer passar vergonha, né? Ninguém quer passar por burro na frente dos outros. Não entendi. Mas deveria. A pessoa que não entendeu deveria ter humildade e dizer: ei, peraí, aquela parte tal eu não entendi. Você pode explicar de novo? Essa é uma postura de humildade. Mas a maioria das pessoas, infelizmente, não vai fazer isso. Então você fala: então fulano me explica tal coisa. Então ciclano me explica aquela outra parte. Ou seja, se todo mundo falou que entendeu, você vai tirar a prova. Você vai ajudar a pessoa a sair da mentira, porque ela falou que ela entendeu. Se ela entendeu, tá tudo bem, não tem problema, ela vai explicar. Agora, se ela não entendeu, você vai pegar isso e vai explicar de novo. Para que as pessoas não saiam da reunião sem clareza. Para que a reunião tenha cumprido com o seu dever. Para que você não perca tempo e nem os seus colaboradores percam tempo. A reunião precisa ser um espaço de produtividade, de crescimento, e as pessoas precisam sair da reunião melhor do que elas entraram. Essa é a reunião massa. Essa é a reunião que as pessoas querem voltar a participar. Essa é a reunião que as pessoas se importam, gostam de participar. Por quê? Porque são reuniões que as pessoas saíram melhores do que elas entraram. São reuniões em que as pessoas se sentiram reconhecidas, respeitadas, vistas, percebidas. Isso é fantástico, isso é pura motivação. Sabe que no final das contas as pessoas querem 3 coisas de você, líder. Elas querem respeito, reconhecimento e grana, um bom pagamento, justo, equilibrado. As reuniões são um excelente espaço para você mostrar o seu respeito a cada um, com a disciplina, com a preparação do espaço, com a forma como você se dirige gentil e educadamente às pessoas. Reconhecimento, quando você destaca bons exemplos, quando você traz à tona aí comportamentos desejados que foram feitos pelas pessoas e que precisam ser reconhecidos. E quando você ensina as pessoas a ganhar mais dinheiro, fazendo melhores atendimentos, demonstrando melhor produtos, entendendo melhor o cliente, fazendo uma abordagem cada vez mais profissional e assim construindo vendas melhores, recorde de vendas atrás de recorde de vendas e fazendo um salário melhor. Então você consegue com as reuniões melhorar o respeito, o reconhecimento e também o pagamento dos seus colaboradores, não apenas dos seus vendedores, mas de todos os seus colaboradores. E aí, você participaria de uma reunião comigo? Bora fazer uma reunião? Eu adoraria conhecer mais sobre a sua loja, a sua marca, os seus desafios, conhecer mais sobre você. Então faz o seguinte, escreve aqui embaixo nos comentários qual é o tema do próximo podcast, que eu vou ter o maior prazer em fazer um podcast direcionado, respondendo ao seu chamado, à tua demanda, à tua ideia, o teu insight ou a tua dor aí na tua loja. Escreve aqui nos comentários. Aproveita para deixar um like se você gostou aqui desse vídeo e também se inscreve no meu canal no YouTube para que você receba as notificações sempre que tiver vídeo novo ou que eu entrar ao vivo com alguma aula, combinado? E lembra de me seguir nas redes sociais, no Instagram eu sou Dino Gueno e entrar no meu canal do Telegram, onde todos os dias eu mando insights e ideias de estratégias. Até mais, até o próximo Café com Dino. Esta foi mais uma edição do Café com Dino. Não deixe de acompanhar nosso canal no Telegram e de seguir o Instagram @DinoGueno.